Bom, brincadeiras à parte, né, irmãos? Chegamos no capítulo de número 3 de Romanos. Outro livro fantástico que a gente só começa a descobrir as pérolas estudando, né, os livros. Porque até então são contos ali de ouvir falar, não, Romanos, fala isso, aquilo, tal. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê as pérolas que tem, que nem o livro o Evangelho segundo João, que foi também um livro espetacular, que vai ficar marcado, e Romanos também. É um livro muito prático para nós, cristãos, nos dias de hoje. Então, a carta aos Romanos, né, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, isso nosso irmão Gui, ele já comentou, né? Eu vou fazer uma breve recapitulada dos estudos anteriores. Então, a carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, ele estava lá em Corinto. Ele estava recolhendo as ofertas para levar para os judeus que estavam passando necessidade. E ele escreve essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo. Então, depois da ascensão de Cristo, por volta de uns 20, 24 anos por aí, entendeu? Foi que foi escrita essa carta pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha alguns objetivos com essa carta. Primeiro é de pregar o evangelho, né? Um dos objetivos do apóstolo Paulo é de explanar ali o evangelho de Cristo, e também de unir os judeus e os gentios, que havia ainda uma certa dificuldade entre os gentios e os judeus, né? Os judeus de aceitar os gentios, porque os judeus eles se achavam superiores, e nós vamos estudar a respeito disso, sobre a superioridade que os judeus eles se diziam ter, né? Então, seria esse um dos objetivos do apóstolo Paulo. O segundo objetivo do apóstolo Paulo com essa carta, ele buscava o apoio dos romanos. Ele buscava o apoio dos romanos, tanto para recolher essas ofertas, para levar para os judeus. Ele fala isso lá no capítulo 1, né? Ele vai dizer que ele tinha grande interesse de ir até Roma, conhecer os irmãos, compartilhar alguns dons, né? Que Paulo ele nunca tinha ido em Roma. Então ele tinha grande interesse, porém ele não tinha conseguido ainda estar em Roma. Mas ele queria estar para conhecer os irmãos. Alguns irmãos que estavam ali em Roma, Paulo conhecia, nós vamos ver isso no final da sua carta, ele saudando alguns irmãos. E outros eles queriam conhecer e compartilhar, porque nós sabemos que o operar, né, o dom, vamos dizer assim, o poder do Espírito Santo, ele só era através de imposição de mãos, né, e dos apóstolos. Então o apóstolo Paulo ele vai falar isso no capítulo 1, que ele ansiava estar com os irmãos para compartilhar os dons, para talvez edificar uns aos outros, né, que o dom, na realidade, ele serve para isso, edificação da igreja. E ele buscava apoio também para poder chegar até a Espanha, porque na Espanha tinha ainda lá gentios e judeus que não tinham ouvido falar do Evangelho de Cristo. Então Paulo, ele buscava o apoio dos romanos para chegar até a Espanha. Nós vamos ver isso lá no livro de Romanos mesmo, capítulo 15, versículo 24 ao 28, você vai ver, quem for curioso pode ir lá dar uma bisolhada, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tinha esse objetivo de arrecadar uma oferta especial para os judeus e também buscava apoio para ir até a Espanha. Pois bem, irmãos, no capítulo de número 1 aos Romanos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele dando a introdução do livro, falando a respeito dando a sua saudação, né? Ele falando sobre ele ser o apóstolo de Deus. Ele vem falando sobre várias coisas ali, dando a sua saudação, e chega no versículo 18, a qual ele vai falar sobre a ira de Deus sobre os homens. E ele vai, então, falar sobre os gentios, que os gentios, Deus ele não deu ali os seus mandamentos, né, as suas leis para os gentios, porém os gentios ele tinha ali a revelação natural de Deus, da grandeza de Deus, da natureza e de tudo que Deus fez. Fora que
Deus colocou também no coração de cada um de nós, né? E ele vai falar isso no capítulo de número 2, que nós vamos ser julgados segundo a revelação do nosso coração. Então, o que os gentios eles fizeram com essa revelação natural de Deus? Eles desprezaram. O Gui foi muito, como que eu posso dizer assim, muito preciso, né? Foi muito bom a explicação do Gui a respeito do capítulo 1, ele veio explanando versículo por versículo, falando sobre a depravação da humanidade, dos gentios, que eles desprezaram a natureza de Deus, eles desprezaram a revelação de Deus, caindo nos seus próprios entendimentos, na sua própria sabedoria, e Deus então permite a eles então se esbanjar nessa piscina de pecados, né? Então eles começam a denegrir a imagem e semelhança de Deus, tendo relacionamentos homem com homem, deixando a sua natureza, né, que Deus havia estabelecido. Nós vamos ver ele pegando o Criador e diminuindo a criatura, ou seja, eles deixam de adorar a Deus, o Criador do universo, e começam a adorar criaturas, imagens sido feitas por homens, animais que se rastejam com as suas, o seu ventre no chão e assim por diante. Então o apóstolo Paulo fala que eles estão perdidos, não há esperança no sentido humano, não há nenhum dos gentios que consiga se salvar por si só, por suas obras. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 2 dizendo que, da mesma forma, os judeus, que se achavam superiores aos gentios. O apóstolo Paulo então começa, e é bem interessante que o apóstolo Paulo ele usa um sistema jurídico aqui, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usa como um sistema jurídico para poder escrever a carta aos Romanos. Ele coloca aqui, eu fiz até um mapa mental para poder facilitar, e ele coloca Deus como o supremo juiz. Ele vai colocar Deus como o supremo juiz. Os gentios é um dos réus, junto com o judeu. Os dois são réus. Os gentios é acusado de idolatria, imoralidade, rejeição de Deus. Já os judeus, a hipocrisia, quebra da lei, confiança na religiosidade. Então você vê que ele usa esse sistema para poder escrever essa carta e apontar, porque do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a decadência de toda a humanidade. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está falando sobre a queda da humanidade, que o ser humano ele não tem capacidade de se salvar por si só, e nem baseado, se afirmando ser salvo através da lei. Então o apóstolo Paulo ele vai falar que os judeus, eles se diziam ser doutores da lei, eles se diziam ser instrutor das outras nações, mestre, né, daqueles que são, que não têm o conhecimento das escrituras de Deus. Os gentios eles se diziam superiores em todos os sentidos. E o apóstolo Paulo fala: vocês que se acham superiores, mas vocês praticam as mesmas coisas do que os fariseus. O que acontece? Os judeus era aquele, como eu comentei na aula do Igor, os judeus eles eram aquelas pessoas que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Era o famoso sepulcro caiado, que Jesus ele fala lá no livro de Mateus: vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. E o apóstolo Paulo vem escrevendo que não adianta vocês que são chamados, vocês que se dizem descendente de Abraão, vocês que são judeus por natureza, né, vocês que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, que pode correr lá na árvore
É genealógica a palavra? Genealógica, né? Isso. Árvore genealógica. É difícil a palavra, né? Dá uma torção na língua. Você pode voltar lá na sua árvore, vamos dizer assim, né? E pode até ter o sangue de Abraão, mas na realidade, quem é filho de Abraão é aquele que obedece. Vocês falam para não fazer, mas vocês fazem aquilo que vocês falam. Escondido, vocês falam, não pode adulterar, mas vocês adulteram. Vocês falam, não rouba, mas vocês entram nos templos dos gentios e roubam os ouros que tem ali. Vocês falam para não fazer, mas vocês fazem tudo aquilo que vocês dizem que não é para fazer. Vocês são hipócritas. Então, que diferença há entre o gentio e o judeu? Nenhuma. Então o apóstolo coloca que quem é que nesse tribunal acusa os gentios? Que não recebeu, não foi dada ali a revelação escrita para eles, e somente a revelação natural. Quem é que vai apontar os gentios? Ele vai falar que quem aponta os gentios é a sua própria consciência. A própria consciência dos gentios é a revelação natural que Deus dá a eles, é que vai apontar, que vai acusar. E isso é fato, né, irmãos? Porque você vê que ninguém precisa ser um cristão para saber que não pode matar o outro. Ninguém precisa ser um cristão para saber que eu não posso roubar o outro. Se você perguntar para alguém que não é cristão, aqui nós estamos falando lá no princípio, né? Gentios e judeus. Hoje nós podemos falar do cristão e do não cristão. Não é verdade? Então, o não cristão, ele não precisa ser cristão para poder saber que roubar é errado, que matar é errado, que trair a sua esposa é errado, porque ele tem a consciência dele que toda hora fica apontando que o que você está fazendo é errado. O problema é que eles rejeitaram isso. Eles rejeitaram. Mas essa vai ser. Por isso que não há ninguém que não seja culpado. Na realidade, todos foram culpados. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão perdidos. A humanidade está perdida. E os judeus? Quem aponta os judeus? A própria lei aponta os judeus. A própria lei, porque os judeus, eles sabiam a lei de cabo a rabo, mas eles não viviam a lei. E o que adianta ter conhecimento se não é colocado em prática? O apóstolo Paulo, o que ele vai fazer? Ele usa um estilo retórico, que é um recurso usado no debate no grego. Então ele usa esse estilo retórico desse recurso usado no grego que se chama diatride, que é o quê? É você pegar e você criar perguntas fictícias sobre o seu adversário para você responder. Ou seja, você ali no tribunal, de vez em você esperar ele vir com perguntas e acabar te pegando de surpresa, você cria perguntas fictícias ali, perguntas que poderiam surgir. O apóstolo Paulo, como um judeu, o que ele faz? Ele começa então a usar esse estilo de retórica. Ele cria perguntas ali. Por quê? Ele fala que o judeu, ou melhor, que o gentio não tem solução. Aí os judeus, eu fico imaginando, irmãos, aqui, quando eles pegam essa carta, eles começam a ler. Principalmente os judeus, né?
estão ali, pegaram a carta e começam a ler. Os gentios decaíram, pecaram, estão debaixo de maldição. Os judeus aí, tá vendo? Ó? Aí, gentil. Aí o apóstolo Paulo falando para você que você está debaixo de decadência. Aí ele vai para o capítulo 2. Na carta a gente sabe que não tinha capítulo nem nada, né? Isso foi os tradutores para facilitar. Então, eles pulam para o capítulo 2. E vocês, judeus, que se dizem descendente, que falam para não fazer, mas acabam fazendo, e tal, e o apóstolo Paulo começa, aí eu fico imaginando a cara dos judeus. Pô, esse cara tá de brincadeira. O cara fala que o gentio está errado. Aí a gente espera que ele vai vir um elogio para os judeus então, né? Não, o judeu também está errado. Então, quem está certo, Paulo? Quem está certo? Aí é onde que Paulo ele chega no capítulo de número 3, e do versículo 1 até o versículo 8, o que ele faz? Ele faz essa diatride, ele faz essa retórica, ele usa esse recurso de debate que é usado lá na Grécia, que os gregos usavam, criando perguntas, porque o apóstolo Paulo ele não estava em Roma, irmãos, o apóstolo Paulo estava em Corinto, então não tem como, aqui, porque se a gente lê e não prestar atenção nisso, a gente acaba se perdendo, porque parece que a gente está lendo aqui como se Paulo estivesse em Roma conversando e alguém escrevendo, mas não, ele estava aí em Corinto. Então como é que o apóstolo Paulo ele responde essas perguntas? Ninguém perguntou para ele. O que ele fez? Ele criou essas perguntas fictícias que poderiam surgir dos judeus para poder já então responder, se caso houver alguma dúvida. E isso é fantástico, porque você imagina, alguém escreve algo para você e quando tu pensa em fazer uma pergunta, peraí, ele já fez essa pergunta e ele mesmo respondeu. Então é isso que o apóstolo Paulo ele faz. E ele inicia o capítulo de número 3, até o 8, ele faz quatro perguntas dessa. Ele faz 4 retóricas dessa para poder responder as dúvidas do judeu. Porque no capítulo 2 ele questiona os judeus, ele fala que os judeus, que ser judeu por sangue não significa nada, a circuncisão por ser circuncisão também não significa nada. Qual seria a pergunta dos judeus então? Pô, Paulo, então, que vantagem há em ser judeu? Que vantagem que há em ser judeu? Porque o gentio não tem vantagem, o judeu também não tem. Que vantagem? Qual a diferença? Ou qual a utilidade na circuncisão, Paulo? Qual a vantagem em eu ser judeu? E qual a vantagem de eu ser incircunciso? O apóstolo Paulo ele responde no versículo 2, muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala que há muita vantagem em ser judeu. Por quê? Porque Deus confiou os seus oráculos, a sua palavra, a maior riqueza à nação de Israel, aos judeus. Eu quero levantar um ponto aqui que a gente sempre fala sobre o povo de Israel, sobre o judeu, povo hebreu, e parece meio que, qual é o nome, né? Qual é o nome? É judeu, é hebreu, é Israel, qual é o nome? A gente vê que o nome hebreu é lá do tempo de Abraão, né? Então, tipo, os hebreus são descendentes de Abraão. Aí você chega ali em Jacó, que é neto ali de Abraão, você vê a transformação de Jacó. Jacó, ele foi, então o seu nome foi mudado para Israel. E os seus 12 filhos, são as 12 tribos ali, né?
Depois, o povo de Israel vem vindo até o período de Salomão. Quando Salomão ele peca contra Deus, tendo ali 1000 mulheres, né? E ele começa a adotar a outros deuses. Isso nós já estudamos, está lá em Reis. Ele então tem uma revelação de Deus. Deus se apresenta para Salomão e fala que ia tirar o trono, né, da mão dele, porém, amor a Davi, ele ia deixar somente uma tribo, que seria a tribo de Judá. A nação de Israel em si, que são as 12 tribos, ela acaba se perdendo no meio do caminho, se misturando com outros povos, foi destruída pelos os amalequitas, né, e os outros povos ali. Então ela acabou definhando a nação de Israel, ela acabou se misturando, e aqui no Novo Testamento ela está uma mistura ali junto com os samaritanos, né? Então você vê, os samaritanos é o antigo povo de Israel, a antiga tribo do norte, e a tribo do sul, que ficou Judá, e a tribo de Benjamim. Então, hoje, no tempo aqui de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, eles eram chamados de judeus, porque era da tribo de Judá. Então, os hebreus é lá de Abraão, Israel lá do tempo de Jacó, e judeus vem depois da separação ali que Deus faz da nação por conta do pecado de Salomão, e vai até os dias de hoje. Só esse comentário que eu queria falar para os irmãos, para a gente poder sempre saber a respeito disso, porque a gente fala judeus, hebreus, né, e acaba ficando, quem? 3 povos, é o mesmo, é ou não é? Então, tem essas diferenças. Então, o apóstolo Paulo vai falar, qual é a vantagem de ser judeu? A vantagem de ser judeu, ele responde aqui, que é em todos os aspectos, porque foi confiado os oráculos de Deus. E o que é judeus, irmão? Judeus é o povo que era conhecido como o povo de Deus. Judeus era o povo que tinha os oráculos de Deus, tinha os mandamentos de Deus. E o que eles faziam? Eles declaravam, por ser judeu, ser povo de Deus, pessoas que procuravam viver ali, em obediência a Deus. Eles estavam dispostos a obedecer a Deus. E a circuncisão, isso acontece lá em Gênesis capítulo 11, e isso é uma aliança que Deus faz com Abraão. Se você quiser depois ler na sua casa, ou você quiser abrir aí a sua Bíblia para você ver, lá em Gênesis 17, do versículo 10 e 11, Deus ele faz uma aliança com Abraão, e essa aliança, ela vem pela circuncisão. Ele fala que todo filho homem judeu, né, ele vai ser circuncidado, e essa seria a aliança com Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, há algum benefício nisso, se não houver obediência? Porque a circuncisão era um sinal físico da aliança com Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vem trazendo que adianta você ter um sinal físico se você não obedece, ou se você não coloca em prática aquilo que Deus tem colocado como lei para vocês viver. Ou seja, tem valor ser judeu ou ser circunciso se vocês não vivem uma vida de fé e obediência à palavra de Deus? Tem algum valor? Porque ser judeu e ser circunciso significava que você era do povo de Deus, significava que você estava preocupado em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. Se você é judeu e é circunciso e você não faz isso, que vantagem que há? Eu posso trazer aqui para vocês, ler para mim, alguém por gentileza, Romanos mesmo, capítulo 2, versículo 28 e 29. Quem achou pode ler para mim, por favor, em voz alta, se possível.
Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é no coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Obrigado, irmão. Então você vê que valor há em você. Vamos trazer agora uma aplicação? Vamos trazer agora para o dia de hoje, para nós entendermos melhor, porque fala circuncisão, não circuncisão, né? Fica meio que, poxa, eu não entendo nada disso porque eu não sou judeu, então ninguém tem obrigação de entender, né? A respeito disso. Mas vamos trazer agora para nós, uma aplicação para nós, prática, sobre essa pergunta, essa retórica que o apóstolo Paulo faz aos judeus. Há algum valor em ser cristão se eu não obedeço a Deus, se eu não tenho uma vida de obediência? Tem algum valor? Há alguma diferença do não cristão? O que adianta eu carregar o fardo escrito cristão nas minhas costas, se as minhas atitudes, se a vida que eu vivo, ela não condiz com isso? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque senão a gente cai na mesma armadilha que os judeus caíram. Porque os judeus, eles receberam ali os oráculos de Deus, eles receberam as escrituras, os 10 mandamentos, sabe os famosos 10 mandamentos? Os judeus receberam isso. E isso servia de manual para ele seguir, mas ninguém seguiu. Então o que acontece? Esse manual acabou surgindo um efeito ao contrário. De vez ele trazer vida, ele estava trazendo morte, julgamento para os judeus. E os judeus, de vez ele pegar ali os mandamentos de Deus e ficar no pianinho, baixar a guarda, saber que na realidade Deus está acima de todas as coisas e que eles eram necessitados da misericórdia de Deus. Ao contrário, eles se acharam superiores, eles se acharam melhores do que os outros, eles se acharam bons e eles se apegaram a essa religiosidade achando que eles iam ser salvos por cumprir a lei. Eu estou cumprindo a lei, eu vou ser salvo, mas eles não cumpriam a lei. E isso que o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 2, ele fala, no final das contas, Deus vai julgar o segredo do coração de vocês. Sabe por quê? Não adianta a gente estar com o nome de cristão, o nome de judeu, nas costas, se a gente não fazer aquilo que Deus ele deixou para nós como mandamento. Sabe por quê? Porque ninguém vai ver o que você está fazendo. Ninguém via os judeus tramando ali o mal. Ninguém via qual era o desejo do seu coração. Apenas a gente vê os judeus ele indo para a praça, ele se levanta e começa, Deus, né? Pai, eu sou obediente, eu dou dízimo, eu dou as ofertas. Eles queriam glória, eles queriam confete, eles queriam purpurina, sabe, brilho, eles queriam poder. Vocês veem que, por que os judeus mataram Jesus? Por inveja. Eles tiveram inveja, Jesus expôs ali o pecado deles, eles com raiva querendo matar Jesus, com inveja. Então era isso que os judeus queriam, purpurina. Eles queriam brilho. Então, de vez os mandamentos de Deus mostrar para eles que eles na realidade tinham que viver uma vida de retidão a Deus ali, uma vida de obediência, ao contrário. Eles se apropriaram das Escrituras, sendo conhecedores,
mestre daqueles que não tinham conhecimento, mas eles não faziam o que era correto. Então, que vantagem que há? Como eu disse, agora, uma aplicação, que vantagem que há de ser cristão se não obedecemos? Só somos chamados de cristão? Só vestimos a roupa de domingo e viemos para o culto? Colocamos uma Bíblia debaixo do braço para aparentar ser cristão para as pessoas, mas as nossas atitudes continuam a mesma? Que a do pessoal que está no mundo? Que diferença há do cristão para o não cristão? Nenhuma. É apenas um sinal. É apenas um sinal físico ali, né? A roupinha, a Bíblia. E a mudança? O apóstolo Paulo fala que, nosso irmão acabou de ler, Valmir, que judeu é aquele que procura obedecer a palavra de Deus. E pela fé ele é justificado. Qual o valor na circuncisão? Todos aqui sabem o que é a circuncisão, né? Tem alguém que não sabe, irmãos, o que é a circuncisão? Então, no 8º dia de vida ali, como eu disse, foi uma aliança que Deus fez com Abraão. No 8º dia de vida do homem, era então cortado ali do órgão masculino o seu prepúcio, né? E isso serviria de aliança. Essa era a circuncisão, para mostrar que ele estava disposto a obedecer a Deus, que ele era do povo de Deus. E para nós, cristãos, quem acertar vai ganhar um bombom imaginário. O que é a circuncisão? Tirando os veteranos aqui da frente. O que é, irmãos, a circuncisão para o cristão? Só 10 por vez. 10 por vez, senão eu me perco aqui, vai. O que é a circuncisão para o cristão? Hã? Batismo? O batismo, irmãos. O apóstolo Paulo ele vai falar isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11. A circuncisão para o cristão é o batismo. O batismo é a circuncisão para o cristão. Que vantagem há em ser batizado e não obedecer? Há alguma vantagem? Tem alguma vantagem, irmãos? Você ser cristão, ser chamado judeu, né? Eu estou fazendo essa jogada aqui. Ser circuncidado ou ser batizado? Qual vantagem que há? O apóstolo Paulo fala, todas as vantagens, em todos os aspectos. Mas essa vantagem, ela só é eficaz se nós colocarmos ela em prática. Se essa vantagem de nós termos as escrituras na mão, ela não for colocada em prática, não há vantagem. Que diferença há do cristão para o não cristão? Se o cristão, ele não vive a palavra, não tem vantagem. Então, quando nós pensamos assim e falamos, o povo está lá no mundo, vai tudo para o inferno. Tudo perdido. O povo saindo da balada, tu tá vindo para o culto de manhã, o povo está indo doidão para casa, né? Bêbado. Olha lá, tudo perdido, olha. Daí não tem futuro não. Isso aí, pode esquecer. 9h da manhã já está no bar, meu Deus do céu, esquece. Pois é, o apóstolo Paulo ele está falando, não tem vantagem. Se você que é cristão, que é batizado e vive uma vida de farsa, se você que é batizado e não vive segundo as leis de Deus, os mandamentos de Deus,
que Jesus deixou para nós, você está no mesmo barco. Não, mas eu sou cristão. Não, mas eu sou batizado, tá? Você vive? Não vivo. Então, irmão, está no mesmo barco. Pior, tu está no barco pior. Não vou nem colocar no mesmo barco, você está no barco pior. Eu vou tensificar um pouco mais, porque o que o apóstolo Paulo ele fala. Porque você tendo conhecimento, você é mais cobrado. Porque se você conhece, tu tem que viver. Se você não vive, tu é pior daquele que não tem conhecimento. Ah, eu sou cristão, eu sei, o que adianta o saber? O que adianta o saber? Para os judeus foi confiada a lei de Deus, as promessas e a aliança, a revelação de Deus ao mundo. Deus ele confiou a sua lei para os judeus. Deus ele confiou as suas promessas, a aliança com os judeus, que é a circuncisão. Deus ele confiou nos judeus a revelação ao mundo. Através dos judeus veio a revelação ao mundo de quem Deus é. Olha que maravilha, olha que bênção. Tem alguma vantagem ser judeu? Tem, irmãos. Mas se for colocado em prática, se for em obediência. Senão, não tem vantagem. Você é apenas mais um. Pior do que aquele que está lá fora. Então devemos tomar cuidado, irmãos. Trazendo para os dias de hoje, nós que se dizemos ser cristão, devemos tomar cuidado em querer apontar, em querer julgar, em querer ser melhor, em querer achar que porque você é cristão, Deus ele vai te abençoar. Geralmente as pessoas têm muito esse, não, eu sou cristão, vou fazer o concurso, tem quantas vagas? 2? Opa, uma é minha. Eu não vou nem estudar, porque chegar lá Deus vai revelar tudo e eu vou assinar e vai ser feito ali, eu vou passar, porque eu sou cristão. Irmãos, Deus ele é justo. Deus ele é Deus do ímpio e do judeu ou do não ímpio. Se tu não estudou, tu não vai passar, irmãos. Você sendo cristão ou não cristão, se você não estudou, não passa. Não adianta. Entendeu? É assim que funciona as coisas. Versículo 3 e 4. Que importa se algum deles foram infiéis, a sua infidelidade anularia a fidelidade de Deus? Então o apóstolo Paulo fala, que importa se algum deles, na realidade a nação inteira, né? Algum deles foi até modesto ali, quase praticamente a nação inteira ali foi infiel a Deus. A sua infidelidade anularia a fidelidade de Deus? O apóstolo Paulo ele faz mais uma pergunta para responder. Ele está respondendo no capítulo 2 aqui. Ele faz mais uma pergunta. Porque ele vem falando sobre o judeu, ele vem falando dos benefícios que o judeu tem. Tá, tudo bem, os judeus têm todo esse benefício, foi revelado a eles, tal, tudo isso, tá. Mas a infidelidade deles vai atrapalhar a fidelidade de Deus? Ou seja, será que Deus falhou ao escolher o judeu para se revelar? Será que houve uma falha ali? O apóstolo Paulo responde essa pergunta. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então o apóstolo Paulo ele faz a pergunta, ele mesmo responde. De maneira nenhuma. Por que, irmãos, de maneira nenhuma? Porque Deus não depende da fidelidade do homem para ele ser fiel. Porque isso já é do caráter dele. Deus é fiel. Independente se você é fiel a ele ou não, independente se a nação de Israel foi fiel a Deus ou não, Deus ele permaneceu fiel. Como Deus permaneceu fiel? Porque as suas promessas e tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Deus ele prometeu que o Messias viria. E o Messias veio, irmãos. O Messias veio. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus
não depende da nossa fidelidade. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Quem achou, lê para mim, por gentileza, em voz alta. 2 Timóteo 2,13. Obrigado. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Então a fidelidade de Deus, ela não é anulada pela nossa infidelidade. Deus não depende do homem, ele é fiel. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar que de maneira nenhuma e ele usa um Salmos aqui, né? Você vê que ele fala aqui, ó, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito aqui, ó. É um salmo que ele vai usar, para que seja justificada nas tuas palavras e prevaleça quando for julgado. Ele está usando o Salmo 51, verso 4. Aqui, nesse Salmo, Davi, ele está se confessando a Deus, ele está pedindo a Deus misericórdia pelo pecado que ele tinha cometido com Betseba. Então, Davi, ele reconhece que mesmo Deus julgando ele, Deus ele permanece fiel. Mesmo Deus julgando, ele é fiel. E aí surge mais outra pergunta que o apóstolo Paulo ele cria ali, nesse julgamento aqui, né? Nesse tribunal aqui que o apóstolo Paulo ele faz. Esse tribunal fictício. Versículos 5 ao 6, ele fala assim, ó: mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Ele responde, claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Irmãos, eu confesso a vocês que nesse versículo eu quebrei um pouco a cabeça para poder entender. Parece ser fácil, mas eu queria tentar trazer um exemplo que ficaria claro para os irmãos, porque a gente lendo, a gente consegue entender, mas às vezes temos dificuldade em passar, né, para os ouvintes aquilo que a gente entendeu. Então eu fiquei ali estudando e tentando achar uma forma de como passar isso aqui, porque o apóstolo Paulo, ele cria essa pergunta e ele fala aqui, se a justiça de Deus, ou melhor, se a nossa injustiça, ela ressalta, ela engrandece mais a justiça de Deus, por que nós vamos ser julgados se isso é bom? Se a gente falhar, vamos usar, né, os termos mais conhecidos, se eu pecar, aumenta mais a graça de Deus, por que eu vou ser culpado se isso é um bem? Você vê que o apóstolo Paulo, né, ele é muito sábio, né? Muito sábio. A gente sabe que Deus, ele com certeza, o Espírito de Deus aqui inspirava Paulo em todas as suas cartas. Então, ele vem falando suposta pergunta, ou melhor, uma suposta pergunta que poderia surgir dos judeus. Poxa, Paulo, mas se aumenta, eu pecando, aumenta a graça? Então, não é melhor nós pecar mais para a graça ser maior? A conta, né, é lógica, você vê que ele é bem lógico, né? É lógico isso aí. Se pecar mais, aumenta mais. Oi.
Sim, O capítulo 2 ele vai forçando você, olha, ninguém presta, todo mundo vai para o inferno, ninguém é excusável. Para o judeu, é um tapa na cara, inclusive porque hoje em dia, quando a gente fala sobre o cancelamento da lei, muitas pessoas se ofendem. sim, Porque como você vai falar que Deus é bom, mas ele faz uma lei ruim que causa coisas ruins? Daí Paulo está fazendo justamente essa justificativa, falando, olha, o problema não é a lei. O problema é você, o problema é seu livre-arbítrio. sim, Então é muito profundo isso que ele fala. E ele tem que fazer uma defesa da lei. E quando ele faz isso, e você falou bem, é Deus injusto? É Deus infiel? Não, o problema é você, meu querido. O problema não é Deus. Ele parece que está colocando, e isso serve também para a gente, como você bem falou. Nós temos um problema de começar a se importar. Eu não peco muito, então eu vou para o céu. Não é assim que funciona a brincadeira. sim, A lei ela tem esse aspecto santo. A lei é boa. O problema somos nós que não somos bons. sim. Isso é algo que eu vou comentar nos próximos versículos, que o apóstolo Paulo ele vai entrar justamente nesse sentido aí, para poder falar a respeito da lei, que, como você bem disse, né? A lei, na realidade o problema não é a lei, o problema é com quem a lei trabalha, né? A lei trabalha com a gente, que somos falhos, somos pecadores. A lei é lei de Deus, né? Eu vou deixar isso mais para frente, porque senão eu acabo falando do que eu vou falar lá na frente, tá bom? Então, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 5, é lógica essa comparação que ele faz. Se eu pecar mais, eu vou ter mais graça, então Deus ele não pode me punir. Deus ele seria injusto ao aplicar a sua ira. Aí ele vem falando aqui, ó, peço desculpa pelo jeito que eu estou falando como homem, tá? Então ele pede desculpa aos romanos, o apóstolo Paulo. Ele faz essa pergunta e no final ele fala, ó, peço desculpa, porque eu estou falando como homem agora, como um homem que talvez poderia fazer essa pergunta, né? Então, aí ele vem e fala no versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como Deus julgaria o mundo? Se o seu pecado, ele acaba aumentando a graça de Deus, ou a sua injustiça, ela ressalta a justiça de Deus, e Deus ele não poderia condenar o pecador, ou punir o pecador por esse erro, como Deus ia julgar o mundo? Vocês estão conseguindo entender? É por isso que eu estou te falando, parece que é fácil, mas se a gente não prestar atenção, a gente acaba se embananando aqui, né? Fica meio confuso as coisas. Então, se a minha injustiça ressalta a justiça de Deus, seria injusto Deus me punir, porque a justiça dele aumentou pelo meu pecado. Eu pequei e a justiça de Deus cresceu. Pô, Deus, tu cresceu porque eu fiz tu crescer. Eu pequei e tu cresceu. É mais ou menos isso, entendeu? Então, é injusto Deus me punir. Mas se Deus levasse isso em consideração, que para a justiça dele crescer, o ser humano precisava pecar, como ele ia julgar o mundo? Não teria como, porque na realidade o mundo pecou para que ele crescesse. Então não é nesses méritos que ele julga o mundo, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então nós vamos ver como que Deus... Meu Deus, olha o horário. Eu achei que ia chegar no 8. Bom, eu vou finalizar esse raciocínio e vou parar por aqui, no versículo 6. Só para a gente poder entender, irmãos, para não ficar um ponto de interrogação, como que Deus ele age então nessa situação? Porque parece que Deus ele extrai o bem do mal, né? Deus ele extrai o bem do mal, ou seja, aconteceu algo de errado, mas Deus extraiu desse algo de errado algo que fez o bem. Um exemplo que nós podemos
ver biblicamente, a gente pode ver a história de José. A história de José. Se você for ver lá no capítulo 50 ali, versículo 20, vai falar um pouquinho ali do que aconteceu, né? Resumidamente, José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, né? Foi vendido ali e tal e foi parar no Egito como escravo. E essa ação dele ser vendido pelos seus irmãos e ficado como escravo no Egito, Deus extraiu esse mal que aconteceu e fez desse mal um bem, porque depois José ele foi levantado como governador e ele supriu a necessidade do povo de Israel, que era da sua família. Vocês conseguem entender esse exemplo? Então, do mal que aconteceu com José, Deus extraiu e fez um bem. Mas os seus irmãos não foram punidos pelo mal que fez? Sim, foram punidos. E eles tiveram que se arrepender, pediram todos perdão para o seu irmão. Vocês conseguem entender? Então, temos mais 2 exemplos para finalizar. Faraó também foi usado como um exemplo. Você vê lá em Êxodo capítulo 9, versículo 16, Faraó enrijeceu seu coração, ele endureceu seu coração. E desse endurecimento de coração, Deus extraiu e mostrou todo o seu poder para a nação de Israel e para o povo do Egito, mandando as 10 pragas ali, abrindo o mar e mostrando toda a sua grandeza. Então, Faraó não foi punido por isso? Porque foi através do coração enrijecido dele que Deus mostrou todo o seu poder e salvou a nação de Israel. Mas ele não foi punido? Ele foi punido. Agora, vamos falar sobre o nosso mestre, sobre Jesus. Jesus, ele foi crucificado por toda a nação de Israel. Deus, ele pega esse mal, ele extrai e faz o bem. Esse que foi entregue e crucificado, agora ele está como o salvador de toda a humanidade. A nação de Israel não foi punida por conta disso? Foi punida. Mesmo as suas ações, né? Mesmo as suas ações, aquilo que você fez e acabou dando certo no final, não quer dizer que esse período que você fez errado, você não vai ser punido, você vai ser punido. Você consegue entender isso? Porque às vezes a gente fala, não, o que importa é o resultado final. Não, o que importa não é o resultado final. O que importa é o processo. O processo leva ao resultado final. Porque você pode pegar outros caminhos errados e chegar lá no final. O importante é o processo. Você está entendendo? Então, é um mal. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Que os judeus poderiam criar essa pergunta para ele, falando, tá, mas se o meu erro aumenta a justiça de Deus, então eu não vou ser punido por isso, porque aumenta. Deus falou, não. O apóstolo Paulo fala, não, como Deus vai julgar o mundo se esse fosse o mérito que Deus usaria para poder, então, julgar? De maneira alguma. Mesmo você errando e o seu erro acabando que Deus extraia algo bom, como aconteceu com José, os irmãos dele errou e acabou, então, José sendo um governador, os seus irmãos foram punidos. Porque Deus, ele não é o autor do mal. Deus não é o cúmplice do pecado. E o pecado não isenta a culpa de ninguém.
ou melhor, o pecado, aquele que peca não é isento de culpa. Melhor dizendo. Então, Deus ele não é o autor do mal. Deus não compactua com o pecado. E aquele que pecou, ele é responsável pelo seu pecado. Mesmo que no final Deus ele extraia ali e faça algo bom. Então, o apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma, de outro modo, como Deus julgaria o mundo. Porque a intenção, irmãos, do pecado sempre é má. Quando você peca, quando os irmãos de José venderam ele, não foi para que ele viesse ser governador. Né? Vamos vender o José para o Egito para ele ser governador ali, depois ele vai salvar todo mundo. Não, eles nem sabiam disso. Na realidade, a intenção deles era má. Eles queriam matar o seu irmão, não o mataram, mas acabaram vendendo ele como escravo. A intenção dele não foi boa, foi má. Mesmo Deus usando essa má intenção deles para extrair um bem maior, mas no princípio a intenção foi má. Amém? Então eu vou finalizar por aqui no versículo 6. Dei esses 3 exemplos aqui. Se algum irmão ficou com dúvida, a gente pode conversar depois. Ou na próxima aula você pode anotar e então perguntar a respeito disso, que eu sei que é um pouco complicado de entender, acaba torcendo um pouco a mente, mas é isso que o apóstolo Paulo ele quis dizer. Que na realidade, quando nós praticamos o mal e Deus ele transforma isso em bem, isso não te ausenta de ser punido. Você vai ser punido. Pela sua punição mesmo, esse mal sendo transformado em bem. Porque Deus é que transformou ele em bem. Né? A sua intenção foi má. Amém? Deus abençoe a igreja.